Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20, um texto tão conhecido nosso, mas tão precioso da parte do Senhor. Mateus 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Amém? Como já foi dito e como vocês estão vendo aí na imagem, o título do retiro desse ano é Fazer Discípulos, um chamado, uma mensagem, uma parceria. E é sobre isso que a gente vai estar tratando em todas as ministrações. E cada uma delas vai abordar um aspecto diferente desse título, se o Senhor permitir. Amém? Vamos ver se eu acerto. Acertei? Acertei. No domingo, Paulinho vai ministrar sobre o chamado. No texto que a gente acabou de ler, Jesus ordenou: vão e façam discípulos de todas as nações. Mas o que é fazer discípulos? O que é necessário para você e eu, para nós, fazermos discípulos? E tão importante quanto as outras questões é porque eu preciso fazer discípulo. Logo eu, logo você. Não perca, a resposta vai ser dada amanhã. Na segunda-feira, pela graça do Senhor, eu vou ministrar sobre a mensagem. O texto de Marcos 16:15 traz a seguinte ordem de Jesus: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Nesta ordem de Jesus, o que se destaca é a mensagem que deve ser pregada. Esta mensagem Jesus chamou de o Evangelho. O Evangelho. Das aulas de português, quem gostava das aulas de português? 1, 2, 3, não era 9, 10. Mas das aulas de português, você aprendeu, pode não ter guardado. Quem disser para minha mãe, brincando às vezes, né, na família, fala assim: mas esse teu filho é mal educado. Aí eu falo: eu não sou não. Eu fui bem educado, eu sou mal aprendido. É diferente. Minha mãe me educou bem, com tudo que tem direito, com as varinhas, com as réguas, com sandália, com instrução, com tudo. Se tem alguma coisa errada, a responsabilidade é minha, não é dela. Mas das aulas de português, a gente aprendeu que o é um artigo definido. Sim, só isso, para aí. Masculino singular. O que quer dizer que Jesus definiu claramente para os seus discípulos que eles deveriam pregar o evangelho que eles já conheciam. O evangelho que eles aprenderam com Jesus, que eles aprenderam primeiro a viver, depois a pregar. Este mesmo evangelho era aquele que eles deveriam pregar em todas as nações. Não qualquer evangelho, não uma mensagem pessoal, criada no gosto de cada um deles, conforme a circunstância. Nada disso. O evangelho. Sem acrescentar e sem tirar nada. A questão é, por que eu preciso pregar o evangelho? E qual é exatamente esta mensagem
que os discípulos conheciam, que foram ordenados a pregar, mas pode ser que eu ou você, a gente não tenha convicção de qual é a mensagem que nós recebemos para pregar fielmente. Nós teremos estas respostas e muito mais na segunda-feira. Não percam. Foi? Ou passei demais? Passei demais, tá? É que tem uma parte aqui que é digital e tem a outra parte que eu estou vendo que é mecânica. Quando eu clico aqui, muda para vocês. Mas se ele esquecer de mudar, eu não vejo. Não. A grande ajuda do Douglas. Obrigado, meu irmão. Na terça-feira, o William vai ministrar sobre a parceria. Jesus fez uma promessa tremenda aos seus discípulos. Ele disse: e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Irmãos, que tremendo. O Criador, o Senhor dos céus e da terra, comigo, com você, e não para uma visita ocasional. A palavra diz: todos os dias. Amém? De que maneira Ele está conosco? Porque precisamos dessa parceria para pregar o Evangelho. Não percam. Terça-feira nós vamos saber. Amados, brincadeiras à parte, esse é um breve resumo, mas é muito breve mesmo, da riquíssima agenda de ministrações que o Espírito de Deus nos conduziu a programar para esse retiro. Mas eu posso garantir a vocês que o retiro será muito mais do que apenas ouvir e anotar palavras, do que cantar, comer e descansar. Deus quer mais para nós. E Ele também quer mais de nós. A promessa de Jesus de que estaria conosco todos os dias vai se cumprir mais uma vez. E onde Ele está, eu e você sabemos. Nós já experimentamos muitas vezes que onde Jesus está, ali há vida. Ali há restauração. Ali há libertação. Onde Jesus está, ali haverá transformação. E Deus deseja fazer isso em cada um de nós. Eu me atrevo a dizer mais: o Senhor está pronto para realizar isso em você, em você, em você, em cada um de vocês e em mim também. Então, se você quer esta ação de Deus na sua vida, comece repetindo comigo essa noite: Jesus, eu quero mais da sua vida. Eu preciso mais da sua vida. Feche seus olhos e repita: Jesus, restaura o que precisa ser restaurado em mim. Repita, por favor. Restaura, Jesus, o que precisa ser restaurado em mim. Jesus, me liberta de tudo o que não te agrada. Repita. Me liberta de tudo que me prende, tudo que prende a minha atenção, o que prende o meu tempo, o que prende as minhas forças, tudo que não é do teu agrado, que não te glorifica. Me liberta, Jesus. Por favor, transforma a minha vida de novo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Amém? Você clamou ao Senhor agora. Para que isso aconteça, nós precisamos tomar algumas decisões aqui. Você está pronto? A primeira delas, nós precisamos realmente nos retirar. Ô, Fernando, eu não já estou aqui. Sim, uma coisa é o teu corpo estar aí. Outra coisa é a tua alma integral, o teu espírito se retirar para o Senhor. É possível, nós precisamos subir o monte,
nós precisamos nos desligar do mundo. É possível que alguns de nós estejamos e tenhamos chegado aqui cansados e sobrecarregados de preocupações, de pesos, de dúvidas, de coisas desse tipo que a gente carrega no dia a dia. Mas agora é hora e momento de você, de mim, de cada um de nós, fazer um retiro de verdade. Amém? Apenas como ajuda, é muito mais do que isso, mas apenas como ajuda, eu trago uma orientação em nome do presbitério. Volto a dizer, isso não é tudo, mas pode cooperar ou pode atrapalhar. Não fique usando o celular, a não ser que seja extremamente necessário, por uma questão de trabalho, ou por uma questão de algum parente enfermo que pode precisar entrar em contato com você. Fora isso, faça um jejum de celular nesses dias. Será que você pode dizer amém? Primeira decisão, se retire de verdade. Amém? Segunda decisão, nós precisamos acolher com mansidão a palavra, ou as palavras que vão ser ministradas aqui. Fernando, o que é acolher com mansidão? Significa receber humildemente a palavra. Significa meditar na palavra. Significa não ter aquela postura, eu já sei disso. Eu já sei disso não é acolher com mansidão. Acolher com mansidão, eu posso até dizer, eu já ouvi isso, mas Deus tem mais a falar para mim. Amém? Acolha com mansidão a palavra, para que o Espírito de Deus tenha a oportunidade de trabalhar no coração da gente, usando a palavra. Sabe de uma coisa? Esse é um dos trabalhos mais sublimes do Espírito Santo em relação à igreja do Senhor. Ele aplica a palavra no coração do discípulo, da discípula, corrigindo, instruindo, encorajando, repreendendo algumas vezes. Mas é necessário esse receber com humildade a palavra. É necessário um coração quebrantado para que a gente abra espaço para o Espírito do Senhor trabalhar. Então, a segunda decisão que eu e você precisamos tomar aqui, acolha com mansidão a palavra do Senhor. A terceira e última decisão, fundamental para nós aqui nesses dias. Deus quer que cada um de nós faça uma nova consagração da sua vida para Ele. Uma nova entrega. Deus quer que eu e você tenhamos expectativas em Deus para esse retiro. Apresente ao Senhor a sua vida com as necessidades, dores, dúvidas, as certezas também. Não tenha medo de apresentar as certezas a Deus, porque Ele pode mudar. Não que Ele mude, Ele nunca muda. As nossas certezas é que não são confiáveis. Você diz amém? Inclua nessa entrega a família. Se for casado, sua esposa, marido, filhos, pais, seus irmãos. Inclua o seu trabalho ou a falta dele. Inclua a sua saúde e a das pessoas próximas. Inclua a salvação dessas pessoas. E clame pela salvação delas. Mas especialmente, dentro dessa decisão de uma nova consagração, faça uma nova consagração ao governo de Jesus. Na sua vida. Escolha confiar e depender do Senhor para tudo. De novo, cada aspecto da sua vida. E diga isso para Ele.
Eu pergunto, você pode dizer um amém cheio de convicção? Não seria esse o tempo da gente dar uma paradinha agora e você começar essa consagração? Começar a falar com o Senhor. Começar esta consagração. Feche seus olhos, baixa a sua cabeça. Comece a falar com o Senhor. Nós vamos realizar a ceia hoje. Abra sua Bíblia em Lucas 22. Lucas 22. Eu peço que você acompanhe na sua Bíblia essa leitura. Lucas 22. Versículos 14 e 15. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Eu gosto tanto dessa descrição de Lucas e dessa expressão profunda do coração de Jesus com os discípulos, porque, obviamente, diferentemente de nós, Jesus não tinha o tipo de ansiedade que às vezes toma o nosso coração. Esse desejar ansiosamente, que está escrito na sua Bíblia, na minha, isto quer dizer desejar apaixonadamente. Desejar com grande intensidade. Desejar ardentemente. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Eu desejo apaixonadamente, intensamente, esta ceia com vocês. Eu quero lembrar vocês que Jesus passou 3 anos e meio com os discípulos, o que quer dizer que aquela era a terceira ceia que Jesus fazia com eles. Era a terceira Páscoa que Jesus passava com eles. Assim como todo judeu, né, naquela época do ano, que representava não, que correspondia à saída do Egito, a primeira noite era a Páscoa. Os 7 dias seguintes eram os pães asmos, a festa dos pães asmos, pão sem fermento. Jesus já tinha comido 2 Páscoas com eles, era a terceira. Por que aquela era diferente? Nós sabemos, eles não sabiam. Mas Jesus sabia. Ele disse, eu tenho desejado intensamente esse dia. Nenhum deles sabia, exceto Jesus, que no dia seguinte ele estaria crucificado. Como desejar intensamente aquele dia? Porque ele sabia, não a cruz, é claro que ele sabia, mas ele sabia o significado daquilo que iria estar sendo feito na cruz. Ele sabia uma porta eterna que estaria sendo aberta a todo aquele que crê. Ele sabia que haveria um sacrifício, sim, é verdade. Em muitos aspectos parecido, semelhante àqueles do Antigo Testamento ou àqueles
ou aquele que eles estavam fazendo ali. O cordeiro tinha sido imolado naquele dia, conforme dizia o mandamento. Eles não estavam comendo só pão e vinho, era o cordeiro que estava ali. Um cordeiro sem defeito, como mandava a lei. Jesus sabia que o cordeiro, naquela noite, estava comendo com eles. O verdadeiro e eterno cordeiro, aquele que foi morto antes da fundação do mundo, estava comendo com eles ali, naquela noite. E ele disse: eu desejo ardentemente. Meu Pai sabe como eu desejo ardentemente participar dessa ceia com vocês. Eu creio que Jesus deseja apaixonadamente, ardentemente, realizar esta ceia conosco, como foi aquela com os discípulos. Mas a nossa ceia vai ser diferente. Não quanto aos elementos. Teremos pão e o fruto da videira. Não. Ela será uma ceia de consagração. Você não vai dividir o seu pão com outro irmão, outra irmã, como normalmente a gente faz. Você também não vai orar com ninguém, não vai abraçar, colocar a mão. Não. Essa ceia é entre Jesus e cada um de nós. Uma ceia de consagração a Ele. Uma consagração da vida, das expectativas, da confiança para Ele. E esse Ele é aquele que nos amou e nos comprou com o seu sangue para Deus. Esse Ele é aquele que nos tirou, nos arrancou pela raiz do domínio das trevas e nos fez filhos e filhas de Deus. Uma ceia de consagração a Jesus. Uma nova entrega da tua vida, da vida de cada um de nós, ao governo e à vontade de Jesus. Não é o fato de comer o pão e tomar do fruto da videira, o suco do fruto da videira, que esta consagração estará sendo feita. Não. É isto com o teu coração rendido. Amém? Não faça mecanicamente. Comece desde agora. Jojó vai ministrar uma música que eu pedi a ele, que fala disso. E você fecha os seus olhos e aquela consagração que alguns minutos atrás você começou a fazer, continua. E quando você receber o pão e receber o suco do fruto da videira, você não espera um comando, uma direção minha aqui, mas você já vai dando continuidade à tua consagração e falando com o Senhor Jesus, sabendo que ali o corpo e o sangue de Jesus foram oferecidos em oferta por tua vida e a minha vida. Nós somos dele, mas nós precisamos renovar essa consagração. Comece a dizer isso para ele agora. Eu peço que apenas 8 irmãos, tem aqui o pão e o vinho, só 8, venham aqui na frente, pega uma bandeja, 1, 2, 3, 4, 5, pega quem pegar a bandeja do vinho não pega o pão e vice-versa, tá? 4 pegam as bandejas com o suco e 4 pegam o pão, e só isso. Ainda 3 irmãos, por favor.
São 4 bandejas e mais 4 para distribuir o pão. E você que não está distribuindo, continue a sua consagração. Lucas, pode pegar aí, por favor, querido, para levar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro. Do começo. Toda a igreja do início, todos juntos, quero voltar. Não precisam cantar. Vocês continuam na consagração. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me com Deus. Aleluia. Sim, Senhor, esta noite estamos realizando uma ceia de consagração a Ti, Senhor. Cada um dos irmãos e irmãs e nós também estamos dizendo sim à Tua vontade. Estamos dizendo sim ao Teu governo. Estamos dizendo sim, Jesus. Tu és o nosso dono, não porque nós declaramos, mas porque nós fomos comprados pelo Teu sangue. Nós estávamos perdidos e mortos em nossos delitos e pecados. E apenas a Tua obra, por grande graça e misericórdia, nos justificou, Senhor, gratuitamente. Nós não merecíamos, nós não tínhamos crédito nenhum contigo, Senhor. A Tua obra de misericórdia nos justificou. A Tua obra de misericórdia nos chamou para Ti. O Teu Espírito Santo nos convenceu de pecado e nos convocou para Ti, Senhor. Esta noite nós dizemos sim mais uma vez ao Teu governo. O Senhor não é apenas o nosso Salvador, o Senhor é o Senhor de nossas vidas, o legítimo dono. Nós somos Teus e queremos viver para Ti e de acordo com a Tua vontade, Senhor. Sim, Jesus, reina. Nós dizemos ao Senhor humildemente, nós precisamos do Seu governo sobre as nossas vidas. Precisamos do Seu governo sobre vontade, sobre pensamentos, sobre sentimentos. Nós precisamos do Teu governo, Senhor. O trono é Teu. Alguns de nós, Senhor, estamos confessando, temos tido vontades demais e obediência de menos na Tua presença. Temos feito pedidos demais e dito sim, Senhor, poucas vezes. Mas esta noite estamos fazendo uma consagração de nossas vidas a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Não algo ritual, como parte de um retiro, mas uma declaração de necessidade de cada um de nós e uma entrega ao Senhor do nosso hoje, do nosso amanhã, na família, no trabalho, em relação à nossa saúde, em relação aos nossos queridos. Venha o Teu reino e a Tua vontade seja feita. Se você ainda não comeu o pão e o vinho, faça isso agora. Agora a gente pode ficar em pé e assim, juntos, ministrar essa música ao Senhor, como uma oração. Só a voz da congregação agora e o violão.
Vocês cantando, eu quero. Diga ao Senhor de todo o coração. O primeiro amor, Jesus. O amor de desejar a tua presença, de estar disposto e sensível à tua vontade para realizá-la. Tanto prazer em te obedecer, tanto prazer em ter sido resgatado, resgatada. É a esse amor que eu quero voltar. O amor das primeiras obras, Senhor. Das obras de obediência. Das obras, Senhor, de um coração quebrantado e humilde em tua presença. Eu quero ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Última vez, eu quero todos. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Sente um pouco, enquanto Wilma traz um testemunho para a gente. Boa noite, irmãos queridos. Eu vou começar chamando a atenção para vocês e, se possível, vocês memorizem isso. Primeiro, assim, o cristão deve fazer as coisas pelas motivações corretas. Mas se ele não as tem, ele não está desobrigado a fazê-lo. Então, vê bem. Tem um hino que eu gosto de cantar com a Iris na minha casa, que ele diz assim, eu estou ficando velha. Deu um branquinho. É um pouquinho de frio na barriga também. Mas eu sei que ele diz assim, me põe no altar com fogo, Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Põe em mim com brasas no altar. Então, que o Senhor Deus Altíssimo possa falar ao coração de vocês, como Ele falou no meu e falou no ônibus hoje para as irmãs. Bom, Moisés tinha um relacionamento profundo com Deus. E aí, mesmo tendo esse relacionamento profundo, lindo com Deus, ele não tinha o direito de alterar as motivações do Senhor. Moisés vai até a Deus e diz assim, Senhor, o povo está com sede. O Senhor Deus Altíssimo chega para ele e diz assim, vai à rocha e fala à rocha. Moisés sai no caminho certo, na direção correta, com a motivação correta. No caminho, o povo começa a pressionar Moisés. E assim é na nossa vida, como pessoas de Deus. Lá fora, há muitas pressões. E o povo bate. Não respeita muito, não, as coisas do Senhor. Então, por tudo que Moisés já tinha feito, aberto o mar, maná caindo, e o povo na pressão em cima de Moisés, sem dó, a ponto de colocar medo no Moisés. Moisés disse, vamos matar. E por causa da pressão do povo sobre Moisés, Moisés pega o cajado, né? E ele disse, eu vou meter um cajado na cabeça desse povo. Mas ele não fez isso. Gente, isso é coisa minha. Ele pega o cajado, né, e mete na pedra. Ele bate na pedra 2 vezes, na rocha. Né? E quando ele bate, o que foi que aconteceu? Jorrou água? Jorrou água. O povo bebeu? Bebeu. Saciou a sede? Saciou. E aí, aplausos para Moisés. Todo mundo aplaudindo Moisés. Moisés é o cara. Todo mundo feliz. Todo mundo aplaudindo o que Moisés fez.
Mas aí, lembra que eu disse no início? O crente deve fazer as coisas pelas motivações corretas, dentro da palavra de Deus, naquilo que Deus manda. Mas se ele não faz, mesmo que você não queira, você não está desobrigado a fazer. Então, vem cá, olha. Você peca, Deus perdoa seus pecados. As nossas aniquilações, Jesus fez o quê? Jogou no mar do esquecimento. Mas os nossos erros, não. Os nossos erros, ele vai lado a lado com você, mas você vai ter que ter e arcar com eles. Então, o que foi que aconteceu? Quando todo mundo estava lá pulando feliz, Moisés é o cara, Moisés é o cara. Aí Deus faz, Moisés, vem cá, filho. Disse eu, fala a rocha. Sim, Senhor, foi. Mas tu feriu a rocha. E por que você feriu a rocha? Você só vai ver de longe a terra de Canaã. A terra que eu prometi a teus pais. Olha, no meu ver de Wilma, Moisés era o cara que mais merecia entrar lá. Mas há muito que se é dado, será cobrado. Quando você coloca suas expectativas em Deus, Deus coloca a expectativa em você. Não tem escapatória. Bom, o que aconteceu? Moisés não entrou. Olha, eu li essa palavra, eu chorei. Foi muito forte para mim. Eu tinha que passar para vocês hoje à noite. Eu pedi aos pastores, né? Esse ano eu peço à igreja toda que ore por mim, porque eu estou me preparando. Eu estou pegando a Bíblia, eu estou treinando na minha casa sozinha, nos quartos. Porque eu já tenho um chamado de missionária. Na rua, na igreja, onde for. O Senhor tocou, eu vou lá e eu falo. Eu não tenho mais vergonha. Não tem que ter vergonha de falar a palavra do Senhor. Principalmente os necessários, aqueles que estão mortos de sede. Tem muita gente com sede, gente. A gente tem que ser ousado. Você não pode ler. Olha, vem cá. Aqui tem várias profissões, certo? Você estudou, você foi para a teoria. Teoria. Agora, você vai colocar em prática. Você não vai tirar um 0, um 3, um 4. Quando você for para a prática, você já vai preparado para tirar uma nota alta. Então, com as coisas de Deus, não se brinca. Bom, gente, se deixar, eu vou pregar a noite toda. Mas, olha, vou terminar agora. Vê só. Apesar de tudo e de todo o erro de Moisés, eu vi uma coisa linda. No final da vida de Moisés, ele não entrou na terra de Canaã. Mas o Deus Altíssimo chamou o anjo Miguel e disse, vai lá, traz o corpo de Moisés. E outra coisa grande e forte que eu quero deixar para vocês é o seguinte, vê. Satanás foi lá, comeu o juízo de Miguel. Miguel tinha o quê na cabeça? A lei do Senhor. Ele podia bater de frente? Pode. Você está na rua, você está no trabalho, seja lá onde você estiver. Vem as afrontas, vem. Mas você tem escolha de agir como homem ou mulher de Deus. Vai responder às afrontas de Satanás ou vai fazer igual a Miguel? Miguel tinha todo o poder para responder e para fazer algo. Mas ele disse assim, que o Senhor Deus te repreenda. Então, o que é que Deus nos pede hoje nessa noite? Como o pastor pregou. Fidelidade a Ele. Aos métodos dEle. Deus pode trazer métodos antigos para fazer coisas novas na gente. Né? Então, vamos buscar isso no Senhor. Olha, Ele falou assim, que nós estamos aqui para aprender a levar o Evangelho. Então, que o Deus Altíssimo nos use. Nada de vergonha, enfrenta. Foco, resistência, persistência. Isso agrada ao Senhor. Agradeço a Deus pela gentileza do pastor Fernando. Eu tenho o meu jeitinho lá do interior de pregar, mas não importa. É isso que Deus quer, Ele usa. E que Deus abençoe vocês tremendamente. E que nesses 4 dias aqui, que
3 ou 4, pastor. Que nós vamos passar aqui. Podemos crescer um com o outro e nos amar mais ainda. Tá? Que Deus abençoe vocês. Gisele também quer compartilhar algo. Enquanto o Gi vem aqui, há uma razão pela qual Deus foi duro com Moisés. 1 Coríntios diz que a rocha era Jesus. E Moisés, na primeira vez que Deus falou com ele, né, essa foi a segunda, quando Deus mandou falar, Deus ordenou que Moisés ferisse a rocha. E como Deus mandou, Moisés fez. Ele feriu a rocha e saiu água da rocha. Saiu vida da rocha. Assim, Jesus foi ferido uma única vez também. A segunda vez não era para ferir, porque Jesus não foi ferido 2 vezes, né? Então, na segunda vez, Deus falou para Moisés, fala a rocha. E aí Moisés chegou lá, desse jeito que o Wilma falou, exatamente porque o povo estava cozinhando o juízo dele. Eu acho que ele teve vontade de meter o cajado na cabeça do povo. Concordo com a irmã. E terminou desobedecendo a Deus. Então, Deus foi duro, né? Mas, na verdade, assim, era o relacionamento que eles tinham. De qualquer maneira, Moisés foi para um lugar bem melhor, né? Melhor do que a terra prometida empoeirada, ele foi para a terra prometida eterna e já foi com corpo e tudo, né? O anjo já foi, pegou ele, glorificou e pronto. E foi para lá e glória a Jesus. Vem cá, Gi. Boa noite, amada igreja. No início... Aqui, né? É bom que desentupir os ouvidos físicos, né? Senhor, desentope os espirituais também. No início do louvor, irmãos, assim, eu senti assim uma angústia do Espírito Santo, mas no sentido assim de que muitos aqui estão vivendo uma angústia no seu dia a dia, né? Do seu trabalho, daquilo que enfrentam no dia a dia, contra as trevas, né? Cada um sabe aqui as trevas que enfrenta, né? No seu dia a dia. E o Senhor falou muito forte comigo, né? Para dizer aqui para a igreja que, assim, não temas, que o Senhor vai derramar sobre nós, vai renovar em nós um espírito de fortaleza. E, assim, o Senhor, sabe, estava ardendo. Senhor, eu quero esse espírito de fortaleza, sabe? E aí eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, na palavra baseado nisso. E na hora o Senhor me deu Efésios, que diz lá, né, Efésios 6, 10, diz assim, né? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, que cada vez está... Né? Para que o Senhor veja, o negócio vai ficar mais pesado. Mas a gente, firme na fortaleza. E diz assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, Jesus, obrigada, é tudo. Sabe as trevas que você está enfrentando agora, resistindo a elas? Você vai vencer. Permanecer inabaláveis. Então, é essa a igreja do Senhor, que resiste,
que vence e que fica inabalável. Amém. Aleluia. Marta tem uma palavra para compartilhar, um testemunho também. Paz, irmãos. Amém. Enquanto nós estávamos na ceia de consagração, orando e cantando, eu quero voltar, ao primeiro amor. O Senhor me deu uma visão, eu vi a mão do Senhor plantando vários brotinhos, pareciam umas mudas muito novinhas, muitas sendo plantadas. E aí eu ouvi o Senhor falando assim: e toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Amém? Foi isso. Amém. Obrigado, Jesus, tua bondade conosco. Amém. Alguém mais gostaria de... Teve durante o encontro uma palavra, um testemunho? Estamos só começando. William, tem algo para falar? Não? Algum aviso para dar dos irmãos da coordenação? Amém? Glória a Jesus. Senhor, muito obrigado por este início de retiro na tua presença, Senhor. Cada um de nós aqui tomou uma atitude esta noite, aceitou o teu chamado, o teu convite. O Senhor nos confirmou com a tua palavra, com os testemunhos, com visões, Senhor, de que tu estás inteirado do que desejamos cumprir aqui. Então, eis-nos aqui, Senhor. Cumpre em nós a tua vontade. Sabemos que não é uma agenda de homens, mas é a tua vontade, Senhor. Nos sentimos bem na tua presença. Venha sobre cada um de nós o teu reino. Sobre os irmãos e irmãs que vão voltar para Recife agora à noite e virão amanhã de manhã, nós pedimos a tua proteção, Senhor, a tua guarda. Leva-os na paz, traz amanhã na paz também. Para aqueles que estão da mesma maneira aqui próximo no hotel, nos conduz na tua paz, Senhor, nos livrando de todo o mal, de todo o intento do diabo, mas estamos contigo, Senhor, e na tua presença estamos guardados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode abraçar o irmão, a irmã do seu lado, ministrar na vida dele e dela. Fala assim: esteja com boas expectativas em Deus para esses dias. Aleluia. Glória a Jesus.